Há momentos em que tudo parece desmoronar dentro de nós, e ninguém percebe. Sorrimos para não preocupar, seguramos o choro para não parecer fracos, engolimos a dor para continuar em pé. Mas por dentro, estamos cansados, esgotados, e o pior, começamos a achar que Deus nos esqueceu. Você já sentiu que está lutando uma guerra que não é sua? Carregando um fardo pesado demais? Tentando resolver coisas que fugiram do seu controle? Então, ouça com atenção. Essa causa já não é mais sua. Deus já assumiu essa batalha. Mas me diga, por que ainda está tentando resolver com as próprias mãos o que só Deus pode consertar com o tempo? Eu sei. É difícil confiar quando o medo grita, quando as contas se acumulam, quando as respostas não chegam, quando as portas se fecham, quando parece que o céu ficou em silêncio justo, quando mais precisamos de um sinal. Eu sei como dói. Mas deixe-me contar uma verdade crua. Continuar tentando resolver do seu jeito só vai te desgastar ainda mais. Deus não quer a sua força, Ele quer a sua entrega. E há um momento na vida em que precisamos parar de lutar com a espada e começar a lutar com os joelhos no chão. Você está ouvindo? Deus já assumiu essa causa. Ele já entrou nessa guerra por você. Você não precisa provar nada para ninguém, não precisa dar explicação para quem não entende sua dor. Deus viu tudo, cada lágrima no travesseiro, cada oração feita com a voz embargada, cada noite mal dormida, cada pensamento pesado. Ele viu e mais, Ele se importou. Está escrito no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não se afasta quando você sofre, Ele se aproxima. Ele não despreza a tua fraqueza. Ele acolhe, entende e age no tempo certo. Mas me diga, até quando você vai carregar uma carga que não é mais sua? Quantas vezes você tentou resolver com pressa o que só seria resolvido com paciência? Quantas vezes você bateu cabeça tentando entender o que só se entende com o coração em paz? A verdade é que você não precisa entender tudo agora. Só precisa crer. Crer mesmo quando tudo parece parado, Deus está movendo o invisível. Crer que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem a última palavra. Crer. Essa causa que hoje ainda te assusta, já foi assumida pelo Todo-Poderoso. Você precisa respirar fundo agora, parar de se cobrar tanto, parar de achar que se não fizer algo agora, tudo vai desmoronar. Porque não vai. Sabe por quê? Porque Deus já assumiu essa causa. E quando Deus entra, ninguém impede. Quando Deus decide agir, ninguém consegue bloquear. Ele é especialista em intervir no impossível. Ele muda diagnósticos, transforma sentenças, reescreve finais, levanta os caídos, exalta os humilhados, honra os esquecidos. Ele faz. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. E se você crê nisso, então respire, se acalme, porque o céu já se levantou por você. E tudo aquilo que parecia parado vai começar a andar, não pela sua força, mas pela mão de Deus. Então, faça uma coisa agora. Se inscreva no canal. Aqui tem palavra que alimenta a tua fé todos os dias, sem rodeios, sem máscaras, sem frases prontas, só verdade e esperança. E comente aqui embaixo com fé, com alma, com força. Deus assumiu minha causa. Não comente por comentar. Comente como quem profetiza, como quem acredita que o céu já se moveu, como quem crê que Deus ainda faz o impossível acontecer. Porque Ele faz e vai fazer por você. Eu sei que tem dias em que a gente acorda já cansado, a alma pesa, o coração aperta e a mente não para um segundo. Você até tenta sorrir, tenta seguir, tenta fingir que está tudo bem, mas no fundo está doendo. Você não entende por que certas coisas estão demorando tanto para acontecer? Não entende por que a resposta ainda não chegou, porque a cura ainda não veio, porque a porta ainda não abriu. Mas talvez a pergunta não devesse ser, por que Deus ainda não fez? E sim, o que Deus está fazendo em mim enquanto Ele não faz o que eu espero? Porque às vezes a resposta não vem
porque o coração ainda não está pronto para recebê-la. Às vezes, a espera não é um castigo, é um cuidado. Deus não atrasa, Ele protege, prepara, amadurece. Você consegue entender isso? Deus não é um entregador de bênçãos, Ele é Pai. E Pai que ama, não entrega nada antes da hora, porque sabe que um presente fora do tempo pode se tornar um peso. E Deus não quer te pesar, Ele quer te fortalecer. Por isso, enquanto você espera, Ele trabalha. Trabalha nos bastidores da tua vida, nos detalhes que você nem vê, naquilo que parece invisível, mas que faz toda a diferença no final. Ele está colocando cada peça no lugar, virando páginas que você nem sabia que precisavam ser viradas, fechando ciclos que você já devia ter deixado para trás. E sabe por quê? Porque Ele já assumiu essa causa. Você não está mais sozinho nessa luta. Deus já desceu para o campo de batalha. Ele já ordenou o livramento, já declarou vitória. Mas para isso, Ele precisa que você faça a sua parte, confiar. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Às vezes, a maior fé que a gente pode ter é se calar diante do caos. É parar de reclamar, de murmurar, de tentar entender tudo. É descansar em Deus. É sentar no banco da confiança e dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas estou confiando em Ti. Porque a fé de verdade não é aquela que só crê quando vê. É aquela que continua crendo mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo desmorona. E deixe-me te dizer mais uma coisa, que talvez você precise ouvir hoje. Deus não te abandonou. Não importa o que disseram, não importa o que você sente, não importa se tudo parece vazio agora. Deus continua no controle, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece calado demais. Ele está ali, em silêncio talvez, mas nunca ausente. Ele ouve o sussurro da tua alma, vê o que ninguém vê, entende o que você nem consegue explicar. E mais do que isso, Ele já assumiu essa causa. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você dorme, Ele prepara. Enquanto você desanima, Ele te sustenta. Enquanto você pensa em desistir, Ele já escreveu um novo começo. Mas você precisa entregar de verdade. Não adianta entregar com uma mão e pegar de volta com a outra. Não adianta orar pedindo socorro e continuar tentando resolver sozinho. Deus só assume a causa quando a gente sai do volante, quando a gente para de dirigir nossa própria história e deixa Ele conduzir. E isso exige coragem, exige fé, exige entrega. Está disposto? Então respire fundo agora e decida de verdade entregar essa causa nas mãos dele. Aquela situação que está te tirando o sono, aquela pessoa que te machuca e que você não consegue mais alcançar, aquele sonho que parece cada vez mais distante, aquele diagnóstico, aquela dívida, aquele medo. Entregue tudo com lágrimas se for preciso, mas entregue. Porque no momento em que você soltar, Deus vai começar a agir. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não é sobre entender, é sobre confiar. E quando você confia, você descansa, porque sabe que quem está cuidando de tudo é aquele que nunca perdeu uma batalha, nunca falhou, nunca mentiu, nunca chegou atrasado. Ele é Deus, e Ele já assumiu essa causa. Há um momento na caminhada em que o chão some, e você fica ali parado sem saber para onde ir. O medo grita, a ansiedade domina, o passado acusa, o futuro assusta, e o presente dói. É nesse ponto que muita gente desiste, que larga tudo, que abandona promessas, que enterra sonhos, que se afasta da fé. Mas deixe-me te falar uma coisa que pode mudar tua forma de ver esse momento. Esse vazio que você está sentindo não é o fim. É o ponto exato onde Deus começa a escrever uma nova história. Você acha que está sozinho, que ninguém vê tua luta, que ninguém entende tua dor. Mas Deus vê.
Ele sempre viu. Ele sempre esteve ali, mesmo quando todo mundo foi embora, mesmo quando a dor ficou insuportável, mesmo quando você achou que não aguentava mais. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você precisa entender que a presença de Deus não é medida pela ausência de problemas. É muitas vezes no meio do caos que Ele mais se revela. É na dor que Ele mais se aproxima. É no desespero que Ele mais fala. Mas a gente precisa estar sensível, precisa estar disposto a ouvir, precisa calar as vozes da ansiedade, do medo, da dúvida, para escutar a voz suave de Deus dizendo: eu estou aqui, eu nunca deixei de estar. E se Ele está, então tudo muda, porque a presença dEle é suficiente para acalmar tempestades, para curar feridas, para renovar forças, para restaurar corações. Ele é o Deus que faz tudo novo, que transforma cinzas em beleza, que tira do vale e coloca no alto. Mas antes de fazer isso fora, Ele faz dentro. Por isso, essa dor que você sente agora não é em vão. Ela está moldando algo dentro de você. Está quebrando orgulho, vaidade, controle. Está ensinando a depender, a confiar, a crer mesmo quando nada faz sentido. Você está sendo treinado para ver o invisível, para acreditar no improvável, para caminhar pela fé e esperar com esperança. Porque essa causa já não é mais sua, ela é de Deus. E Ele nunca entra numa guerra para perder. Quando Ele assume, é porque já decidiu vencer. Só que às vezes a vitória não vem do jeito que a gente imagina. Ela não vem com aplausos, não vem com resposta imediata. Às vezes, ela vem no silêncio, no processo, na espera. Você consegue ver isso? Ou ainda está tentando forçar uma solução, manipular um resultado, antecipar um tempo? Deus não trabalha na nossa pressa. Ele trabalha na nossa confiança. E quanto mais você tentar correr na frente dele, mais vai se frustrar, mais vai se cansar, mais vai se machucar. É hora de parar, de respirar, de lembrar quem está no controle. Lembra da história de Ana? Ela era estéril, chorava, se angustiava, se sentia esquecida. Mas ao invés de se entregar ao desespero, ela fez algo poderoso. Foi até o templo e se derramou diante de Deus. Não com palavras ensaiadas, mas com a alma, com o coração, com lágrimas. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte eu bebi, porém derramei a minha alma perante o Senhor. E Deus ouviu. Não só ouviu, atendeu, respondeu, honrou. Porque quando a gente entrega de verdade, Deus age. Ele transforma dor em testemunho, choro em riso, vergonha em honra. Mas tudo começa com uma decisão: soltar o controle. Você consegue fazer isso hoje? Soltar aquilo que te aflige? Aquilo que você tem tentado resolver sozinho? Aquilo que te consome por dentro? Solta. Não é mais tua responsabilidade. Deus já assumiu. Ele vai defender teu nome, vai abrir as portas, vai curar o que ninguém conseguiu, vai restaurar o que parecia destruído, vai surpreender. Mas você precisa confiar o suficiente para parar de tentar resolver com as suas mãos. Porque enquanto você tenta, Ele espera. Mas quando você entrega, Ele entra. E quando Ele entra, tudo muda. Chega uma hora em que a gente precisa fazer as pazes com o processo. Porque a verdade é que nem toda dor some com uma oração. Nem toda resposta chega no tempo que a gente quer. Nem toda cura acontece da forma que a gente imagina. E tudo bem. Deus não trabalha para agradar nossas expectativas. Ele trabalha para cumprir propósitos eternos. Só que é difícil aceitar isso quando a gente está com o coração sangrando, né? É difícil confiar quando a porta não abre, quando a resposta não vem, quando a cura demora, quando os dias parecem iguais demais. Mas é justamente nesses dias em que tudo parece repetitivo que Deus está trabalhando algo profundo dentro de nós. Você precisa entender isso.
Deus já assumiu essa causa, mas Ele não te excluiu do processo. Tem coisas que só vão acontecer quando você aprender a se posicionar. Tem milagres que só vão se manifestar quando você parar de murmurar e começar a adorar. Tem respostas que só virão quando você decidir obedecer de verdade. Não adianta dizer, Senhor, cuida disso, se no segundo seguinte você volta a reclamar, a tentar manipular, a se desesperar. Confiar é uma decisão diária. É abrir os olhos todas as manhãs e dizer, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu sei que Deus está no controle, e Ele está. Mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando o silêncio dele te fere, porque o silêncio de Deus nunca é desprezo, é estratégia, é preparação, é amor. Você já parou para pensar que talvez Ele esteja te protegendo de algo que você nem imagina? Que talvez, se Ele tivesse atendido aquele pedido antigo, hoje você estaria em um lugar completamente fora do propósito? Quantas vezes você pediu algo achando que era o melhor, e depois, quando Deus não deu, percebeu que era livramento? Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até o que dói, até o que machuca, até o que você não entende. Nada escapa do controle dele. E se ele já assumiu essa causa, então você precisa aprender a descansar. Descansar não é desistir, não é se acomodar, é fazer a sua parte, mas sem carregar o peso do resultado. É orar e confiar, trabalhar e esperar, sem ansiedade, sem pressa, sem cobrança, porque Deus não precisa da sua pressa, Ele precisa da sua fé, e essa fé precisa ser sustentada mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando tudo parece travado, mesmo quando você não vê saída. Lembra de José? Foi traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, preso injustamente. Mas mesmo assim, continuou confiando, continuou crendo, continuou firme. E o que aconteceu? No tempo certo, Deus virou o jogo. Colocou ele como governador do Egito. Honrou cada lágrima, cada injustiça, cada momento de dor. Está escrito em Gênesis 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. É isso que ele faz. Transforma maldição em bênção, vergonha em honra, perda em propósito. Mas até lá você precisa continuar. Continuar mesmo cansado, continuar mesmo sem respostas, continuar mesmo quando o mundo disser para parar, porque sua fé não pode depender das circunstâncias. Ela precisa depender de quem Deus é. Ele é fiel, mesmo quando você falha, mesmo quando você duvida, mesmo quando você pensa em desistir. Ele continua sendo fiel. E se ele já assumiu essa causa, então nada pode impedir o que ele vai fazer. Nem o tempo, nem as pessoas, nem o inimigo, nem os seus erros. Quando Deus decide agir, ninguém segura. Você só precisa crer. Crer e continuar. Você chegou até aqui. E isso já diz muito. Diz que mesmo cansado, você não desistiu. Que mesmo machucado, você continuou. Que mesmo sem entender, você escolheu acreditar. E é por isso que Deus vai honrar a tua fé. Não porque você é perfeito. Não porque você nunca errou. Mas porque você não soltou a mão dele quando tudo desmoronou. Deus já assumiu essa causa. E quando ele assume, ele transforma a dor em testemunho, o choro em riso, o caos em milagre. Ele é o único que consegue pegar os pedaços da tua história e montar algo novo, bonito e cheio de propósito. Você ainda vai olhar para trás e agradecer por tudo isso. Vai entender que cada lágrima te aproximou mais de Deus, que cada silêncio te ensinou a depender, que cada porta fechada te direcionou para o caminho certo, que cada atraso foi, na verdade, um cuidado divino. E quando isso acontecer, você vai perceber que Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve ali, cuidando dos detalhes, segurando tua mão, fortalecendo tua alma,
soprando esperança quando você achava que não aguentava mais. Está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos, planos maiores do que os teus, planos que envolvem cura, restauração, provisão, recomeço. E Ele já está executando esses planos, mesmo que você ainda não veja, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda pareça longe. Porque quando Deus decide se mover, Ele não precisa de cenário favorável. Ele cria o cenário, Ele faz do nada tudo. Ele transforma o improvável no possível, Ele surpreende. Então se prepare para viver o novo, se prepare para receber o que você orou chorando, se prepare para testemunhar o impossível, porque essa causa já está nas mãos certas, nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. A tua luta agora é dele, o teu fardo agora está sobre os ombros dele, e a tua vitória já está sendo escrita. Comente aqui com fé, com alma, com voz profética. Deus assumiu minha causa. Escreva como quem crê, como quem já sentiu Deus confirmando tudo isso dentro do peito, como quem já viu pela fé a mudança chegando. E se essa mensagem falou com você, se ela foi um socorro no meio da dor, se ela te lembrou que você não está sozinho, então compartilhe. Envie para alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal. Aqui tem palavra diária. Tem verdade sem maquiagem. Tem fé que alimenta. Tem renovo para a alma. Porque no fim tudo vai fazer sentido. Deus vai justificar tua espera. Vai transformar tua dor em ministério. Vai colocar honra onde só havia vergonha. Vai mostrar que o tempo dele nunca falha. E quando isso acontecer, você vai lembrar deste dia. Do dia em que ouviu essa palavra, se fortaleceu, decidiu confiar de verdade e viu Deus assumir a causa e vencer por você. Está chegando, porque quem prometeu, cumpre, e quem começou a boa obra, vai completá-la. Obrigado por ter ficado até aqui. Que o Deus de toda graça, consolo e poder renove tua esperança a cada dia e te leve até o milagre que Ele já começou. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber outras mensagens e orações que renovam sua esperança todos os dias. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe grandemente.